1 Samuel capítulo 26, a partir do versículo 17 até o versículo 21. 1 Samuel capítulo 26, do verso 17 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje precioso a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Amém. Vamos orar. Pai, nós lemos a palavra do Senhor aqui essa manhã. E agora nós precisamos entender aquilo que nós lemos. E depois de entender, nós precisamos colocar em prática os princípios que o Senhor quer ensinar a cada um de nós essa manhã. A palavra precisa ser praticada, ela precisa ter prática nas nossas vidas, Pai. Mas para isso precisamos primeiro que o nosso entendimento seja aberto. Fala ao nosso coração essa manhã, meu Deus, porque queremos ouvir o Senhor. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas humanas, com filosofias deste mundo, mas a palavra de Deus, poderosa para transformar a vida daquele que crê. Para isso, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, as minhas limitações, pedindo ao Senhor Tua graça, Tua misericórdia e também a unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar a palavra com poder, quebrando as barreiras, as distrações, qualquer coisa que possa nos impedir de ouvir a Tua voz esta manhã. É a oração que eu faço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um trechinho de uma conversa entre Saul e Davi. Para quem não conhece bem a história bíblica, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, aquele que foi ungido para assumir o seu lugar, porque Saul, depois da sua escolha como rei, se desviou dos caminhos do Senhor, fez coisas erradas, deixou que o poder lhe subisse à cabeça, entre tantas outras coisas que a Bíblia menciona sobre ele. E uma das coisas que ele também viveu durante algum tempo na sua vida foi um ciúme imenso de Davi, porque sabia ele que ele não tinha mais a unção de Deus, que ele não tinha mais a aprovação de Deus e que esta estava sobre Davi. Então Davi se torna para Saul uma ameaça ao seu poder, ao seu reino. E ele passa a perseguir Saul com toda a sua, passa a perseguir Davi com toda a sua força, com todo o seu empenho para matar Davi. E aqui nós vemos uma conversa entre os dois, em que parece que chegaram aqui a um acordo. E é importante a gente lembrar que Saul foi colocado por Deus naquele cargo. Embora a Bíblia diga que não era a vontade inicial de Deus que Israel tivesse um rei, tendo o povo pedido um rei para serem parecidos com as outras nações, Deus o permitiu e ungiu Saul para essa função. Então não foi apenas uma escolha humana, mas foi uma indicação de Deus, e ele para isso foi ungido. Mas a sua vida, no decorrer dos tempos, se mostra uma vida cheia de altos e baixos. Você encontra na Bíblia narrativas sobre o comportamento de Saul. Depois de ser ungido rei, ele vive um momento espiritual, ele vive um momento de alto na sua vida, porque está bem, está espiritualmente bem, mas em outros momentos
ele experimenta quedas, faz coisas erradas, daqui a pouco melhora um pouquinho de novo. E assim vive o rei Saul durante muito tempo. Ele não consegue se manter na vontade de Deus. Esse é o grande problema de Saul. Ele conhece a vontade de Deus, ele sabe o que diz a palavra de Deus, ele conhece o que Deus está mandando fazer, mas ele não consegue se manter obediente à palavra do Senhor. E ele sempre vai confrontar as decisões de Deus. É esse um resumo da vida de Saul. Deus diz uma coisa, mas ele não se submete àquilo que foi dito num primeiro momento. Ele questiona, e além de questionar, ele não faz. Ele faz diferente do que Deus mandou fazer. Foi isso que caracterizou o tempo todo a vida de Saul, sempre confrontando as decisões de Deus. Irmãos, só por isso já há uma lição para nós, porque há muita gente que cai no mesmo erro de Saul. Confrontar as decisões de Deus, se opor à vontade de Deus. Nós costumamos dizer que cremos em Deus, que queremos que a sua vontade se realize, mas quando essa vontade é contrária à nossa, aí a gente já não concorda tanto assim. Aí a gente já não entende a vontade de Deus tanto quanto ela é dita na Bíblia, na carta aos Romanos, como uma vontade boa, perfeita e agradável. Não é isso que a Bíblia diz? Mas ela não me agradou, então ela já não é tão boa assim. E eu começo a resistir à vontade de Deus, a questionar a palavra de Deus e a me opor àquilo que Deus deseja. Chegamos a esse momento nessa conversa de Saul e Davi, depois que ele já tinha perseguido Davi em algumas situações, querendo matá-lo, como a Bíblia relata para nós. E chegamos ao último versículo que lemos, o versículo 21. Diz assim: então, disse Saul, o que Saul disse? Pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. O que é essa frase de Saul? Resume, é uma confissão, concorda? Ele começa a frase dizendo o quê? Pequei. Eu agi erradamente. Eu procedi esse tempo todo como um louco. Você viu ele dizendo isso? Isso significa admitir o erro, admitir que falhou. Nós chamamos isso de confissão. Todos concordam que isso aqui é uma confissão? Sim, é uma confissão. Mas é uma confissão que não mudou nada a sua vida. Veja, irmãos, o que a Bíblia fala sobre os nossos erros. A Bíblia diz que nós devemos confessar o pecado. Você crê nisso? Mas é só isso que ela diz? Não. Ela diz que eu preciso confessar e deixar o pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, versículo 13. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu preciso confessar e deixar as transgressões. A confissão parece algo muito bonito. É muito bonito quando você vê alguém admitindo que errou. É difícil. Concorda que é difícil? Que a maioria das pessoas não gosta de admitir que cometeu um erro. Mesmo quando é evidente, quando é flagrante. Ela não quer admitir friamente que errou. Ela inventa uma desculpa. Ela diz, mas foram as circunstâncias que me levaram a isso. Não foi sem querer, querendo, como diz o Chaves, né? Ela inventa alguma coisa, mas é difícil alguém que simplesmente admita. É louvável, é bonito, mas não basta. Saul admitiu, foi bonito o que ele falou, mas não bastou, porque depois ele voltou a fazer as mesmas coisas que ele havia confessado. Depois ele voltou a praticar os mesmos erros que ele havia admitido. Então essa confissão, eu te pergunto, tem valor? Não tem valor.
Mais um exemplo para nós. Muitos de nós fazemos como Saul. Chegamos ao ponto de admitir os nossos erros. Chegamos ao ponto de identificá-los, de notá-los, de especificamente exibirmos aquilo que fizemos. Ele vai dizer: errei mesmo, agi como um louco. Muita gente aqui consegue fazer isso, admite que errou, mas dali a algum tempo volta a fazer as mesmas coisas que confessou que não deveria ter feito. E aí, irmãos, eu pergunto, essa confissão vale de alguma coisa? Porque se a pessoa não deixar de praticar aquilo que ela confessou, essa confissão por si só não acrescentará nenhum benefício à sua vida. Talvez o único seja um benefício psicológico. Eu falei, eu abri o coração, eu botei para fora a culpa que me atormentava, mas depois eu continuei a fazer tudo aquilo que eu havia confessado. Então não funciona. O pecado deve ser confessado e deixado de ser praticado. E aí o pecado pode ser visto de um modo muito amplo em muitas atitudes nossas, que a gente no dia a dia acaba cometendo, e sabe que é errado, e sabe que não deve fazer, e confessa, diz até a Deus: Senhor, eu não deveria ter feito isso. Mas o problema é que passa um dia, passa o outro, e a gente acaba fazendo a mesma coisa que um dia confessou que não faria mais. E aí, irmãos, há muitas formas de se pecar. A gente, quando fala em pecado, a maioria das pessoas pensam em coisas ditas como muito sérias e graves, como mortes, roubos, assassinatos e traições e pecados sexuais. Mas há muitas maneiras de se pecar contra Deus. E uma coisa que também é pecado e que muita gente ignora é que quando eu aplico mal aquilo que eu recebi de Deus, isso também é pecado. Quando eu aplico mal aquilo que Deus me deu, você lembra da parábola dos talentos? Aquilo também se torna errado. Quando eu não faço render os talentos que Deus me deu, isso também é uma falha. Então há muitas maneiras de se encarar esse erro. E o caso de Saul foi exatamente esse. Os primeiros pecados de Saul, aliás, se você olhar, além do fato dele tentar matar Davi por ciúme, aí sim, uma coisa mais grave aos olhos dos humanos, não é? Os anteriores não são tão graves assim. São coisas que ele fez meio que por deslize, meio que com boa intenção. Todos os pecados de Saul foram com boa intenção, irmãos. Quando a gente lê alguns textos aqui, você vai ver que todos os pecados, fora esse de tentar matar Davi, esse era ruim mesmo, né? Mas os outros, é tudo com boa intenção. O que fez Saul de errado? Ele aplicou mal o que recebeu de Deus. O que ele recebeu de Deus? Unção, direção, investido foi de autoridade. E ele aplicou mal a autoridade que Deus deu a ele. E isso foi o pecado que arruinou a sua vida e que tirou dele a autoridade e a unção que Deus havia colocado sobre a vida dele. Mas no versículo 21, ele diz no finalzinho: eu tenho procedido como louco e tenho errado excessivamente. Ele admite que os seus erros estão demais e que o seu procedimento é como de alguém louco, como de alguém que não está no seu juízo perfeito. E aí eu queria refletir sobre isso com você. O que caracteriza alguém como louco, né? Quando a gente pensa nisso, você pensa numa pessoa cometida de uma doença, de uma esquizofrenia, que talvez esteja internado no hospital, que tem ataques, que tem delírios, ilusões e que age de forma inadequada e que se machuca, que machuca os outros e tal. Talvez seja esse o estereótipo da loucura que vem ao pensamento de muita gente. Mas o que é agir como louco? Quando você vê alguém andando na beira de um precipício ou pulando na beira de um precipício, isso é agir como louco ou não?
Você já viu uns vídeos na internet que o cara fica na beira do prédio assim, dando cambalhota? Os jovens já viram, né? Aqueles vídeos que se espalham aí a beça, né? Isso não é agir como louco? Hein? Você está ali na beira do precipício. Não, eu sou bom nisso. Eu sou bom, eu dou cambalhota, tenho um controle, não tenho medo nenhum. Está aqui o precipício e dá cambalhota, vira para lá, pula de um pé para o outro. Isso também é agir como louco. Talvez a pessoa não esteja internada numa casa de tratamento para doenças mentais, mas ela está agindo como louco. Ela sabe que há um perigo muito grande naquilo que está fazendo, mas mesmo assim ela continua a fazer. Dá para entender essa definição de louco? E será que nós podemos ser uns crentes loucos? Porque a gente conhece a Bíblia, conhece? E eu sei o que devo fazer, sei o que não devo fazer, e continuo fazendo. Isso não é agir como louco? Hein, irmãos? Pensa bem comigo. Eu sei de todos os perigos envolvidos, eu sei de todas as consequências dos meus atos, mas mesmo assim continuo a praticá-los. Isso é me encaixar na frase de Saul: eu estou agindo como louco, eu estou errando excessivamente, terrivelmente. Esse agir como louco é que a gente precisa refletir. E as coisas que Saul fez para ser caracterizado assim, são coisas que nós podemos fazer sem nem perceber. São coisas que estão ao nosso alcance. São coisas que a gente faz simplesmente sabendo que estão erradas, mas continuamos a fazer. São coisas que a gente faz sabendo que são perigosas, mas continuamos a fazer. Como quem quer viver em cima de uma corda bamba. Como quem quer enfrentar o perigo e rir quando tudo dá certo, mas não pensa que um dia você pode cair. Agora tem uma moda na internet que é tirar selfie em lugar perigoso. Já viu isso? Não viu? Eu vou tirar selfie lá do alto do prédio, segurando na antena de TV. Pá! Tem um monte disso na internet. Agora pergunta quantos caíram. A selfie só mostra você lá, mas não mostra quando você se espatifa lá no chão, né? E vira macarrão, vira miojo. Não, isso não mostra, né? Mas é agir como louco, é saber que é perigoso e não ligar, não se importar com as consequências. Muitas vezes nós, cristãos, podemos agir como loucos, errando terrivelmente em coisas que a gente sabe que são perigosas, sabe que tem consequências terríveis, mas continuamos arriscando o pescoço como se Deus não existisse, não é? E exatamente foi o que Saul fez. Porque não esqueça, eu disse a você e repito, Saul foi ungido por Deus. Então a mesma capacidade que Davi possuía, Saul possuiu antes dele. Talvez se Saul tivesse sido um bom rei, Davi não existisse, irmãos. Não seria necessário existir Davi. Mas Davi existe por causa das falhas de Saul. Por ele ter agido como um louco e ter ignorado todos os perigos que ele sabia muito bem que corria, todas as advertências. Amados, nós, semana após semana, olhamos para a Bíblia e sabemos de todas as suas advertências, mas continuamos, muitas vezes, a andar na corda bamba. Continuamos, muitas vezes, a teimar contra essas coisas. E aí a gente começa também a proceder como louco. No que Saul procedeu como louco? Alguns exemplos para você entender. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, no versículo 2, há aqui um primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você. 1 Samuel 9:2 diz assim: tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Essa é a descrição de Saul na sua juventude. O cara, o bonitão, hein? O piriguete das meninas. É Saul, lindo menino, alto, forte, bonito, formoso, rosto que se destacava. Isso é dom de Deus, né, irmãos? Já é um presente de Deus. Mas, veja só, alto, forte, bonito, saudável, abençoado por Deus, escolhido, ungido, tinha tudo para dar certo na vida, tinha ou não tinha? Irmãos, todos podem dar certo,
mas alguns vão enfrentar muito mais dificuldades que outros, né? Por isso que alguém diz, nasceu em berço de ouro. Saul é assim, ele já nasceu com tudo fácil para ele. Porque quando você é pobre, feio, é difícil, né? Conseguir o sucesso. Mas ele está lá, você tem que se esforçar mais. Se você se esforçar, você consegue. Mas para alguns outros parece que as coisas são mais fáceis. E é o caso de Saul. Porque tudo lhe sorria. Porque as condições ideais ele tinha. Tinha um bom pai, tinha um bom nome, uma boa família, uma boa aparência, e ainda assim foi ungido por Deus. Quer mais o que para fazer sucesso? Não precisa de mais nada. Sucesso garantido para o resto da vida. E aí, o que ele fez com essa unção, com essa bênção, com todas essas coisas que ele recebeu? Ele botou tudo a perder. Ele perdeu tudo isso. Começou agindo como louco no momento em que isso começou a acontecer na sua vida. Irmãos, muitos de nós precisamos fazer essa análise. Será que a gente tem agido como louco assim? Deus deu tanto a você, investiu tanto em você, te fez tanto bem, te deu tantos privilégios, e aí você tem usado mal aquilo que Deus te deu, você tem usado mal as bênçãos que você tem sobre a sua vida. Isso também é agir como louco. Ou você usa mal, ou você não usa, que é o caso do talento desperdiçado. Deus te deu um talento maravilhoso, mas você não usa, você enterra, você guarda. Deus te deu um dom, uma possibilidade de servir, de ser uma pessoa muito melhor, mas você não quer, porque você se economiza, se poupa, não quer compromisso, não quer envolvimento. Isso não é agir como louco. Se isso não é agir como louco, isso é o quê, irmãos? Isso é sabedoria, é um exemplo bom para ser seguido? O que é isso, se não é agir como louco? Porque foi exatamente isso que Saul começa a fazer na sua vida. E o que a gente tem feito hoje com a nossa vida? O que a gente tem feito com os nossos talentos? Com os recursos que Deus colocou em nossas mãos? Temos agido loucamente com aquilo que o Senhor tem nos colocado diante de nós? Veja, Saul usou sua força para perseguir Davi. Ele usou o que ele tinha de bom para fazer o que era errado. Além de não usar para o bem, ele usa para o mal. Ele era forte, ele era bonito, ele era alto. Davi, a Bíblia descreve diferente. Davi era baixinho, né? E o gigante Saul foi perseguir o baixinho Davi. Ou seja, ele usa o que ele tem de bom para perseguir quem era fiel a Deus e pior, fiel a ele. Porque Davi, mesmo tendo sido ungido por Deus, enquanto Saul ainda vivia, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. Não ousou derrubá-lo da sua posição, porque ele era fiel a Deus, mas era fiel também a Saul. E ele vai usar o seu dom e aquela força que ele recebeu para tentar matar aquele que lhe era fiel. Em 1 Samuel 26, veja só, versículo 1 e 2. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para fazer o quê? Para buscar Davi. Ele e mais 3.000 homens vão atrás de Davi para quê? Fazer carinho em Davi, irmãos? Vão atrás para matar Davi. Então ele, além de não usar o dom que recebeu para o bem, ele usa para o mal. Então há duas maneiras da gente agir como louco: jogar fora todas as oportunidades que Deus nos deu, não usar os talentos que recebemos, ou usá-los para o mal, que ainda pior se torna, não é verdade? Mas ele agiu como louco, e essa foi a confissão no final da vida. E o que adianta a gente usar o melhor que a gente tem e recebeu de Deus para ir contra os propósitos de Deus? Porque afinal de contas, quem ungiu Davi também? Foi Deus. Ao se levantar contra Davi, ele está se levantando contra Deus. Porque quem o instituiu
foi também Deus. Então o que adianta eu usar tudo que eu tenho, todas as bênçãos que recebi, todos os talentos que Deus me deu, para navegar contra os propósitos de Deus? Isso é sinal de loucura, e loucura grave. Outro sinal de loucura na vida de Saul você encontra em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 até o versículo 3. Está escrito assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupe. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ponto. Acabou. Foi a ordem de Deus. Samuel vai até Saul e dá uma ordem, diz assim: você vai enfrentar Amaleque. Agora, esse enfrentamento é porque Deus deseja ir a Amaleque. E alguém hoje em dia, isso não é politicamente correto, vai questionar: poxa, mas Deus deu uma ordem para matar até criança, para matar todo mundo. Não discuta com Deus, primeiramente. Entre no contexto daquele momento. A justificativa está aqui. Não esqueça que o salário do pecado é a morte. Tá? A Bíblia diz isso claramente: o salário do pecado é a morte. Não esqueça disso quando for tentar entender as ações de Deus. O motivo foi escrito aqui: os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. Aquele povo era o inimigo do povo de Deus. Quem é inimigo do povo de Deus constitui-se inimigo de Deus. Quando Saulo perseguia e matava os cristãos, Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e disse assim: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue o povo de Deus, persegue Deus. Os amalequitas foram contra o povo de Deus, atrapalharam o povo de Deus, e Deus decidiu: eu vou exterminar esse povo da face da terra, e vou fazer isso através dos exércitos de Israel no comando de Saul, e trouxe a ordem. Por quê? A origem está lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 11 ao versículo 16. Diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia quem? Amaleque, aquele povo que nós mencionamos agora. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou Arão e Hur, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Está aqui a sentença dada muitos anos antes. E Deus disse: escreve, porque eu vou fazer isso. Eu vou exterminar esse povo que ousou resistir à minha vontade, que ousou ir contra a minha vontade. E decidiu fazer isso através de Israel, sob a liderança de Saul, nesse momento de guerra, que é narrado em 1 Samuel capítulo 15. Esse é o contexto da história. Saul conhecia a Bíblia. Saul conhecia o que dizia a palavra de Deus. Saul sabia disso tudo. Mas aí Saul vai fazer o quê? Ele não vai obedecer.
versículos 7 a 9 do mesmo capítulo. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Bom, o que ele decidiu? Quem mandou ele fazer isso? Ninguém. Foi a cabeça dele. O que ele faz? Eu vou cumprir 99% da ordem de Deus. Mas o rei eu vou trazer vivo, e o melhor dos bens daquele povo eu vou tomar. Eu não vou destruir, porque a ordem de Deus era destruir tudo, inclusive os bens, bois, camelo, tudo, roupa, joia, tudo. Era para destruir tudo. Ele diz, não, eu vou poupar o rei e vou trazer. Da onde saiu isso? Da cabeça de Saul. Por quê? Não sei. Ele agia como louco. Ele não foi ele que disse? Por que ele pensou nisso? Porque é louco. Louco pensa loucura. Ou não? Louco pensa loucura. Eu tenho uma ordem para obedecer, mas eu resolvo fazer do meu jeito. O que é isso? Loucura. Não é loucura, irmãos? Ele mesmo disse, agia como louco. E foi isso que ele fez. Muita gente hoje tem feito a mesma coisa. Tem preservado um Agag vivo dentro de casa, dentro do seu coração. Deus mandou você tirar algumas coisas da sua vida, você tira 99%, mas continua com algumas lá escondidas dentro de casa, dentro do seu coração, tomando algum espaço ainda na sua vida. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Você está louco ou não está louco? Chegou à conclusão que pirou? Se está fazendo isso, irmão, pirou. Era para tirar tudo, mas eu resolvi ficar com um pouquinho para mim. Eu resolvi preservar um Agag vivo aqui dentro da minha casa. Irmãos, há práticas e amizades que não combinam com a presença de Deus. Há coisas que não combinam com a presença de Deus, por mais que eu ache uma boa desculpa. Deus deu uma ordem. Ordem se obedece. Não tem discussão da ordem. Não tem, eu acho que não é bem assim. Irmãos, é Capitão Nascimento o negócio. Missão dada, missão cumprida. Entendeu isso? Não tem discussão sobre a ordem. Ordem é para ser obedecida. Mas Saul não. Saul, ele acha que ele é bonito, ele acha que ele é forte, ele acha que ele é o cara. Ele não precisa obedecer assim 100%, né? Afinal de contas, ele tem uma boa cabeça para pensar. E aí ele vai achar uma desculpa. No versículo 13, tá a primeira desculpa que ele dá. Veio, pois, Samuel a Saul e disse, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Veja só, quando ele encontra com Samuel, ele vai até Samuel e diz, eu fiz o que Deus mandou. Ô mentiroso, né? Mas já sai dizendo que fez. Versículo 14, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois que eu estou ouvindo aqui? Samuel também é bem sarcástico, né? Mas você fez mesmo? Eu estou escutando aqui um mé, mu. Da onde veio isso aí? Estou ouvindo coisas, Samuel disse para ele. Porque já tinha visto que era mentira o que ele estava falando. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Você viu a resposta dele? Agora não foi mais ele, foi o povo. O povo resolveu. Que coisa que o povo resolve sem falar com o rei? Aparecendo Lula, fizeram tudo, eu não sabia de nada. É isso mesmo? Resolveram e eu não sou, eu sou o rei aqui, sou um espantalho. Ninguém não sabia de nada. Que boi é esse que é ovelha? O povo resolveu. Quem é que manda aqui? Não é o rei, não? Mas na hora da culpa ele joga no outro, foi o povo.
Aí ele resolveu trazer, para quê? Para oferecer ao Senhor. Como é que eu vou oferecer ao Senhor a coisa que o Senhor mandou destruir? É igual você dar a Deus que você ia jogar fora. Tem gente que pensa assim, eu vou jogar uma coisa fora em casa, vou levar para a igreja. De repente a igreja aproveita. Como é que eu vou dar para Deus o que eu ia jogar fora? Irmão, pensa nisso, dá uma pensada aí. Tá louco? Foi o que ele fez. Botou a culpa no povo e deu um bom motivo, deu uma boa razão. Versículo 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelha e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer a Senhor em Gilgal. Mais uma vez ele continua insistindo no erro. O cara é confrontado com o erro, mas ele não admite. Depois vai confessar, Davi, errei, agi como louco, fiz muita coisa errada. Não adiantou nada, depois continuou fazendo as mesmas coisas depois. Continuou perseguindo Davi, continuou querendo matar ele, as mesmas coisas. Porque até tem dificuldade de reconhecer o erro. Quando reconhece, não muda nada. Foi o que ele fez aqui. Não, eu fiz, mas foi o povo. De novo aquela historinha de dar um motivo útil, de dar uma desculpa que colhe. Ao invés de dizer eu errei, ao invés de dizer eu pequei, agora eu vou consertar, eu fico dando nome bonito para o meu pecado. Eu vi, não, mas eu quis ser correto, eu quis ser politicamente correto, eu quis ser um crente moderno. Mas eu não obedeci totalmente a Deus. Mas foi 99%, poxa, que Deus mais exigente, né? 99% quer dizer que há 1% de desobediência. Não é que há 99% de obediência, é que há 1% de desobediência. É isso que significa, irmãos. Então, Deus não quer desculpas. Deus quer obediência. Aí ele vai dizer no versículo 22, claramente esse contexto. Olha, no mesmo capítulo, verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o problema que ele arrumou. Essa frase de Samuel, inspirada por Deus, veio em consequência da desculpa que ele deu. Qual é a desculpa? Nós preservamos os melhores animais para sacrificar. Aí Samuel precisou dizer a ele, olha, eu acho que os teus valores estão errados. Você acha que sacrificar alguma coisa a Deus é mais importante do que obedecer a Ele? Pelo contrário, Ele não aceita sacrifício de desobediente, porque para Deus a desobediência é como a feitiçaria, é como a idolatria, está escrito aqui, irmãos. Então, antes de pensar em sacrificar alguma coisa, sacrifique a sua vontade, sacrifique o seu desejo, sacrifique a vontade de fazer o que você quer e bem entende, porque isso é obediência a Deus. Agora, não desobedeça e depois venha sacrificar o que você desobedeceu. Eu desobedeci, mas agora eu vou dar uma compensação para Deus. Eu vou dar muito dinheiro para a igreja, eu vou dar meu carro, eu vou dar isso, vou dar aquilo. Isso não é pagamento por desobediência. Em resumo, foi o que disse Samuel para ele. Por isso, ele agiu como um louco. Deus não quer desculpas, irmãos. Deus quer simplesmente obediência. E mesmo assim, Saul errando, sendo confrontado, Samuel só lá, dando chibatada nele na palavra, né? Mesmo assim, olha o que está na cabeça desse homem no versículo 30.
Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Olha só, ele pecou, ele admite, mais uma vez ele confessa. Adiantou alguma coisa essa confissão? Olha o que ele quer com essa confissão. Ele diz assim: Samuel, eu confesso, mas olha, faz o seguinte, para eu não ficar mal na fita, vai comigo, para diante dos anciãos, dos mais velhos, eles verem que eu estou bem ainda, eles verem que eu estou com Deus, e a gente vai lá e oferece um sacrifício ao Senhor. É uma negociata isso aí, entendeu? Isso parece Brasília, irmãos. É uma negociata. Olha, eu errei, mas agora você aparece comigo na foto, né, papagaio de pirata, aquela coisa, eu estou aqui, estou bem, está comigo e tal, para melhorar a minha imagem. Ele mesmo tendo errado, queria ser honrado diante do povo, para que ninguém percebesse o seu erro, para que ninguém percebesse a dura palavra que Samuel já havia pronunciado. Deus vai colocar outro no seu lugar. Agora você perdeu o seu reino. Ele queria agora viver de aparência. Irmãos, quem quer viver de aparência também é louco, também está acometido dessa loucura. Outro caso que caracteriza a loucura de Saul está narrado em 1 Samuel 18, versículo 5 ao versículo 9. Estou acabando já, só falta 1h30, tá? Fica calma aí. 1 Samuel 18, do 5 ao 9. Saía Davi onde quer que Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Aqui é o outro sintoma da loucura de Saul. Ele começou a deixar a inveja e os ciúmes dominarem o seu coração. A partir desse momento. Porque sobre Davi já estava a unção de Deus. Sobre ele, a unção já havia sido retirada. Eles iam para a guerra, Davi voltava com mais sucesso do que ele. E, queridos, a inveja, ela nasce, não tem muito relação até com fracasso, está mais relacionado com o sucesso. O que incomodou Saul foi o sucesso de Davi. Ele também teve sucesso. Ele não voltou derrotado, voltou? Não. Mas ele teve menos sucesso do que Davi, porque elas disseram, ele matou só milhares, agora Davi matou 10 milhares. A guerra de Davi foi mais produtiva, e exaltaram isso. Mas quem é o bonitão? É ele. E agora as mulheres estão dando em cima de quem? De Davi. Ah, não, que negócio é esse? Eu não posso admitir uma coisa dessa? Ele não pode fazer mais sucesso do que eu. O que ele quer agora? Daqui a pouco vai querer meu reino. Daqui a pouco vai querer me tirar da minha posição. E aí começou aquele ciúme, aquela inveja, aquela coisa maligna invadindo o seu coração, que foi gerar todo tipo de loucura daí para frente. Irmão, muita gente diz que não tem inveja. Você já viu alguém dizer que tem inveja? Só de brincadeira, né? Você tem uma inveja santa. Eu até hoje quero descobrir onde é que está essa inveja santa. Porque não existe, né, inveja santa, né? O que é do maligno é do maligno, não tem como ser santo de jeito nenhum. Mas a gente brinca dizendo que tem uma inveja santa, né? Eu tenho a inveja santa de quem come, a beça não engorda. Eu tenho essa inveja santa. Mas a pessoa fala isso, né? Que tem inveja santa. Não existe inveja santa. Mas a inveja é algo que ninguém admite. Olha,
eu sou invejoso. Eu, quando olho alguém ter um sucesso, eu fico furioso porque eu não tive o mesmo sucesso. Duvido que alguém fale isso. Você já viu alguém falando isso? Olha, eu nunca vi isso na vida. Pode até ser, né? Mas é difícil demais a pessoa admitir uma coisa dessa. Mas é um problema que a gente pode carregar. Escondido lá dentro. Está presente lá. Quando o sucesso é visto, lá no íntimo, vem aquela, por que ele não eu? E aí, coitado do Facebook, do Instagram, das mídias sociais, né? Porque nem sempre o que se posta é o que se vive, não é verdade, irmãos? E aí que é o problema, de repente você está invejando o que nem é para invejar porque é falso. Não é? Está invejando o falso. Mas quando isso acontece, quando você vê lá no Facebook alguém com uma coisa boa, alguém com uma coisa legal, e você, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Qual o nome disso? Santa? Não, maligna? Do diabo? Loucura pura, não é? Pois é. Então basta alguém ser promovido ou honrado na sua frente, que aí você já fica queimando por dentro. Foi isso que acabou de vez com Saul. Já estava acabado desde a sua desobediência, mas isso botou a pá de cal. Porque, como eu disse a você no início da mensagem, os primeiros pecados de Saul, não foram tão chamativos. Veja bem, não matei todo mundo, guardei o rei, guardei os bois. Não é tanto assim. Agora eu vou começar a querer matar um homem? Opa, agora ficou mais sério. Mas para Deus é tudo sério do mesmo jeito, dá para entender isso? Não tem essa balança de pecado. Desobediência é sério, seja ela qual for. Mas tudo vai piorar agora que ele deixou o ciúme. Porque a Bíblia diz, a partir desse dia, ele não via Davi com bons olhos. E aí você acredita em olho grande? Eu não acredito. Mas eu acredito em olho mau. Porque a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então os olhos de alguém podem ser maus. Só que quando o olho é mau, não faz mal a mim. Quem me inveja não faz mal a mim, mas morre com o próprio veneno. Entendeu isso? Porque quando os seus olhos são maus, é você que tem o corpo todo em treva. O teu mal não sai dos teus olhos e vai atingir os outros, né? Aquele personagem do X-Men, como é o nome do... Que, né? Sai o olho assim, carimba o outro lá. Não. Se os teus olhos forem maus, quem vai morrer é você, não sou eu. Então, se os olhos são maus, o corpo todo está em trevas. E isso é loucura. E o último sintoma aqui que eu posso dizer para você, e tantos outros que a gente poderia falar, lá no capítulo 28, ele vai terminar no maior buraco da sua vida, da sua existência, depois de tentar matar Davi por tanto tempo, não conseguiu, né? Mas ele vai terminar na feitiçaria. Capítulo 28, versículo 5, diz assim, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, muito se estremeceu o seu coração, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium. E aí você conhece o resto da história. Ele fica desesperado com medo do inimigo, e o medo faz a gente fazer muita bobagem na vida. Por medo você comete muito erro, e ele comete o seu erro final, com muito medo de perder aquela guerra. Ele primeiro pergunta ao Senhor, ele busca ao Senhor, Senhor, me diz alguma coisa, e Deus não fala com ele. Nenhum profeta é levantado, nenhum sinal é dado, Deus fechou, porque Deus estava surdo para Saul, de tanta loucura que ele já tinha feito na sua vida, coisa que poderia ter sido muito diferente. E aí a última loucura dele é dizer, agora já que Deus não me responde, me arruma uma médium aí, agora eu quero me consultar com o diabo. Já que Deus não fala, serve o diabo mesmo. Já que Deus não pode me dizer nada, eu vou procurar um morto. E a Bíblia diz que os mortos não falam, não sabem coisa alguma. E quem morre não conversa com ninguém.
Toda sessão espírita de uma médium é uma mediação entre a pessoa e o diabo e seus demônios. E Saul vai então se consultar com um demônio. É o final da sua vida. Desgraçadamente ele termina assim. Por isso que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Ele vai de mal a pior. Ele vai piorando gradativamente, de erros mais inocentes até erros mortais, terríveis. Coisas terríveis acontecem com esse homem por agir como um louco. E aí ele vai tentar falar com o diabo. E o diabo vai dizer para ele coisas mentirosas, que parecem verdade, mas são mentiras. E ele vai morrer depois de uma forma terrível, se jogando sobre a sua própria lança. Ou seja, ele tira a sua própria vida. Termina a vida de Saul em suicídio, no ápice da sua loucura. Agiu realmente como um homem doido. Teve tudo para ter sido um grande rei em Israel. Teve todas as condições dadas por Deus para ter sido uma grande, uma excelente pessoa, para ter sucesso em tudo na vida. Teve privilégios, mas jogou fora todos os seus privilégios. E eu quero ilustrar com um último versículo para você, em 1 Samuel 10:10, para você ver como foi o início da vida desse homem e como foi o final. 1 Samuel 10:10, a Bíblia diz que chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Olha só, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio dos profetas, irmãos. Ele foi usado pelo Espírito de Deus, porque ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida. E como é que ele terminou? Lançado sobre a própria lança, tirando a sua própria vida. Um homem que teve um início maravilhoso, mas teve um final terrível. Tudo porque não soube valorizar aquilo que recebeu de Deus. O investimento que Deus fez na sua vida, usando as maiores desculpas, usando os piores pretextos para fazer o que era errado. Querendo substituir erros por sacrifícios, querendo pagar por seus pecados. Foi isso que fez o rei Saul, e foi por isso que ele terminou assim. A grande lição que fica para a gente, irmãos, é esse o conteúdo que Deus quer deixar no nosso coração. Eu não fui chamado por Deus para ser um louco. Eu não fui chamado por Deus para jogar tudo que Deus me deu no lixo. Você não foi ungido por Deus para desperdiçar todos os bens que Ele te deu, todos os privilégios. Você foi salvo, você foi tirado do reino das trevas, trazido para o reino da luz. Você não pode voltar às trevas. Você foi liberto da escravidão, você não pode novamente se submeter a ela. Você tem que viver como livre. Se Cristo te libertou, você verdadeiramente é livre. Não pode agir mais como louco, não pode agir e arriscar a sua vida, não tem o direito de agir de maneira irresponsável com aquilo que você conhece da palavra de Deus. Se você a conhece, obedeça a ela, e aí você nunca agirá como louco, você sempre agirá com sabedoria. O princípio da sabedoria é esse, irmãos, fazer a vontade de Deus. É esse o princípio da maior sabedoria que nós precisamos para viver a nossa vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, nos chamando ao entendimento, nos chamando a uma reflexão, a uma mudança, em que temos nós, Senhor, agido como loucos, em que temos nós afrontado a Tua palavra, Pai, e que temos nós arriscado a nossa segurança, Pai, no que temos feito que nos aproxima de um comportamento louco, inconsequente, Senhor. Fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, limpa os nossos olhos. Se os nossos olhos têm sido maus, meu Deus, limpa os nossos olhos.
Tua palavra diz que é melhor entrar no reino de Deus sem olhos do que com olhos ser lançado no inferno. Limpa-nos, Senhor, essa manhã. Fala ao nosso coração, para que haja uma mudança de vida, de comportamento, para que não venhamos a agir mais como loucos, mas sim como sãos, curados, tratados pelo Senhor. Não somos perfeitos, meu Deus, e Tu sabes disso, mas o problema é quando pecamos intencionalmente, quando pecamos premeditadamente, quando sabemos o que não devemos fazer e mesmo assim o fazemos. Tem misericórdia, Senhor. É só o que podemos Te pedir, misericórdia de nós, ó Deus. Continua pelo Espírito falando ao nosso coração, porque queremos e precisamos restaurar a nossa vida. Abençoa a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Peça a Ele nessa canção que Ele restaure o teu altar diante de Deus. Recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Peça a Deus. Vem, Senhor. Restaura a minha vida, restaura o meu altar, restaura a minha vida espiritual, Senhor. Restaura a minha comunhão contigo, Pai. Quero me quebrantar o meu coração. Age na minha vida, Senhor. Não sou nada sem Ti, ó Deus. Eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Glória ao Teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto essa manhã. Glória a Deus.